Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez aqui estamos no programa Conectados com Cristo, onde nós estamos meditando e pensando um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus no Salmo 27, verso 13 e verso 14. Durante esses dias, ou durante essas semanas, nós temos pensado um pouco sobre os conselhos de Davi para todo aquele que quer ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós tratamos sobre a fé, nós tratamos da necessidade que precisamos aprender a esperar-nos pelo Senhor. Precisamos esperar pelo Senhor, precisamos ter bom ânimo. O ânimo é fundamental nessa caminhada cristã. E agora o salmista apresenta para nós o terceiro conselho do verso 14, que ele fala para a sua própria alma e compartilha conosco, servos de Deus, que queremos da mesma forma ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o terceiro conselho está no verso de número 14. Assim diz a palavra do Senhor no verso 14, a expressão que o salmista usou dizendo: fortaleça o teu coração. Ele fala três conselhos: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortaleça ou fortalece o teu coração. Nós precisamos entender que nessa caminhada é fundamental entendermos os princípios bíblicos na nossa vida, para que possamos estar assim protegidos contra as astutas ciladas do diabo. Quando o salmista Davi usa a expressão fortalecido ou fortaleça o seu coração, Davi tem em mente a imagem, a pintura de uma cidade fortificada, uma cidade resguardada, uma cidade protegida. Naquela época, a maioria das cidades, vilarejos, era protegida. Ao seu redor existia uma fortaleza, quer seja pequena ou grande, com grandes dimensões ou pequenas dimensões, mas existia uma fortaleza que protegia a cidade de invasores, assaltantes, ladrões e qualquer perigo. Então isso era a proteção que estava ao redor da cidade. Quando Davi fala fortalece o teu coração, em outras palavras ele está dizendo: reveste o teu coração de proteção. Protege as portas do teu coração. Cria essas muralhas, levanta essas muralhas que possa proteger o seu coração. Porque nós sabemos que é no coração onde as batalhas são travadas. É no nosso intelecto, é no nosso pensamento, é na fonte do nosso pensamento, o nosso pensar, a nossa mente. É nesse ponto que o diabo, Satanás, tenta destruir o cristão, tenta minar a força do cristão. Por isso é de extrema importância fortalecermos o nosso coração, tanto internamente como as portas ao redor do nosso coração. Quando eu leio esse texto, me salta à mente, me vem à mente o texto quando o apóstolo Paulo falou ao jovem Timóteo, seu filho na fé. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, disse Paulo a Timóteo: fortifica-te na graça. Disse Paulo: meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. A mesma expressão que Paulo usou, o mesmo verbo, o mesmo vocábulo, ele usou, o salmista Davi, agora Paulo, usa para Timóteo. Timóteo, te fortalece, anima-te, ou seja, revigora a tua força, e essa força não está em ti, essa força não está no teu pensamento, esta força não está no poder das tuas palavras, essa força está na graça que reside em Jesus Cristo. Esse poder, essa capacidade de proteger a nossa alma, o nosso coração do desânimo, das perspicácias de Satanás, do engano, tudo isso vem da fonte que é Jesus Cristo. Por isso, Paulo fala a Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça, fortalece-te
em Jesus Cristo, nessa graça bendita, nessa graça que traz perdão, nessa graça que fortalece, nessa graça que anima os nossos corações. Paulo fala a Timóteo dizendo isso: Timóteo, fortifica-te na graça. Outro texto que salta a mente e vem ao meu coração é o texto que o próprio apóstolo Paulo também fala aos irmãos em Éfeso, dizendo no capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, esse poder, e Paulo fala isso em diversas partes do Novo Testamento, e podemos observar isso também no Antigo Testamento, essa fortaleza, esse ânimo, essa força, ela não reside em nós, ela não habita na minha mente, ela não habita no meu coração, ela não habita na minha alma. Essa força vem de fora, essa força vem do alto, essa força vem de Deus. Deus é aquele que fortalece a nossa alma, Deus é aquele que fortalece o nosso coração. Deus é aquele que fortalece a nossa mente contra as astutas ciladas do diabo. Porque na caminhada cristã, no caminhar, no andar da vida cristã, meus irmãos e irmãs, jovem e adolescente, o diabo vai tentar. O diabo vai lutar, e além disso, a nossa própria carne, o nosso próprio pecado, a nossa própria capacidade de se inclinar para o que é mal, ela lutará nessa batalha árdua que levará a vida toda. Nós precisamos entender que essas batalhas, elas são vencidas na força e no poder do Senhor. Salmista Davi entendeu isso. Ele entendeu e disse para a sua própria alma que deveria fortalecer o seu coração. O coração de Davi deveria estar em Deus. O coração de Davi deveria estar fincado, arraigado no Senhor. A força de toda a espiritualidade, a fonte de toda graça, a fonte do perdão, a fonte da vitória está em Deus, está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí eu pergunto para você agora, você tem se fortalecido no Senhor? Você tem se fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Você tem fortalecido o seu coração? Eu acho lindo a pintura que o profeta Zacarias fala no Antigo Testamento, dizendo: Deus disse, eu serei como uma muralha de fogo ao redor do meu povo. Ou seja, eu vou proteger o meu povo, eu estarei ao redor do meu povo, como uma muralha de fogo. Ninguém se aproxima, ninguém toca, ninguém se atreve. Nós precisamos entender que o Senhor é o guarda de Israel e Ele nos protegerá. Por amor a Jesus Cristo, por amor à palavra dele, por amor à graça bendita de Jesus Cristo, Deus não nos abandonará, meus irmãos. Mas nós precisamos entender que também temos o papel de fortalecer o nosso coração. Não podemos ficar desanimados, nós não podemos abaixar nossa guarda. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos alimentar a nossa alma de Bíblia. Nós precisamos alimentar a nossa alma do Evangelho. Nós precisamos alimentar a nossa alma com a mensagem da cruz para fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa mente. Porque quanto nós alimentamos a nossa alma com aquilo que desanima, com aquilo que joga para baixo e aquilo que enaltece os planos dos homens, meus irmãos, o plano do eterno é vibrante, o plano do Senhor contagia a alma. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Não podemos alimentar a nossa alma, o nosso coração, com aquilo que lança, destrói, joga para baixo a nossa alma e o nosso coração. Nós precisamos olhar para o alto, de onde veio o nosso socorro. Nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Fortaleça o seu coração, meu irmão e minha irmã, em Deus, e fortifique-se nessa graça. O salmista Davi disse:
fortaleça o teu coração. Como é que está o seu coração? Se o seu coração estiver cambaleando, triste, desanimado, cabisbaixo, mude a sua fonte de alimento. Não se alimente com as coisas desse mundo. Se alimente primordialmente das coisas de Deus. Disse o apóstolo Paulo: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Alimentemos a nossa alma, fortalecemos o nosso coração, para vencermos assim as astutas ciladas do diabo. E assim nós finalizamos. Os conselhos que Davi viveu e aplicou na vida dele, nós aplicamos na nossa, porque é palavra de Deus. Fé, esperança, ou aprender a esperar, ter bom ânimo e fortalecer o coração. São ferramentas indispensáveis para a vida do cristão, até ele chegar a esse ponto de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí você pode me perguntar: ok, pastor Jeff, ouvi os conselhos, vou guardar no meu coração. Mas o que significa ver a bondade do Senhor na terra dos viventes? Na próxima semana, fecharemos esse assunto. Iremos tratar o que significa ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Te espero na próxima semana para fecharmos, como diz os antigos, com chave de ouro, esse pequeno estudo. O que é a bondade do Senhor e o que é ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vem comigo, próxima semana estaremos de novo aqui. Tá bom? Aguardo você e vamos orar agradecendo a Deus. Pai, fortalece o nosso coração e nos ajuda nessa caminhada a fortificar a nossa alma em Ti, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana e nunca se esqueça, todos aqueles que estão conectados com Cristo viverão eternamente. Deus em Cristo te abençoe.